Estamos online. Vamos aguardar um pouquinho, né, para a gente poder fazer a apresentação do projeto do Múltiplos Saberes, né? Esperar aí as pessoas começarem a chegar e a participar, né? Você vai avisando aí, Alan? Sim. Já estamos A gente online, já... né? Então, pessoal que for chegando agora, sejam bem-vindos, tá? A nossa primeira live do nosso projeto Múltiplos Saberes, tá bom? A Alessandra vai falar agora um pouco sobre o projeto também. Logo em seguida, a gente vai se apresentar nossas formações, né? Pode falar um pouquinho do projeto, Alessandra? Que já que veio praticamente de você, né, a ideia. Pois é. O projeto Múltiplos Saberes veio de uma inquietação minha, né, devido a todo o momento que a gente está vivendo, essa instabilidade política, né, e associada a essa instabilidade política, a gente ter aí uma pandemia, né, que fez com que a gente começasse a se reorganizar do ponto de vista das relações sociais e, sobretudo, enquanto professores de sala de aula, as dificuldades de produzir conteúdo online. Tá? E a partir disso, eu fiquei pensando, nossa, como a gente vai conseguir divulgar as nossas produções acadêmicas também, como a gente vai conseguir levar informação de qualidade para as pessoas. Então, inicialmente, o projeto Múltiplos Saberes tinha a intenção de trabalhar apenas com as ciências humanas, mas aí a necessidade, né, foi forjando um leque mais amplo, né, de áreas de conhecimento. Então, nas nossas lives, além de pessoas extremamente qualificadas das áreas das ciências humanas, a gente também vai contar aqui com a participação de pessoas das áreas de exatas, das áreas das ciências biológicas, né, trazendo aí as suas pesquisas, as suas percepções dessa condição social e política na qual nós estamos inseridos hoje no Brasil. E a proposta do projeto é realmente levar informação, né? E manter aí as nossas pesquisas acadêmicas sendo divulgadas, porque as universidades nesse momento estão paradas. Então, os grandes simpósios, os grandes congressos, locais que a gente deveria estar apresentando os nossos trabalhos, infelizmente estão paralisados nesse momento. Então, a ideia do projeto é realmente levar informação de qualidade, né, e com profissionais que fazem parte das suas áreas de conhecimento. Então, por aqui vocês vão encontrar historiadores, biólogos, enfermeiros, matemáticos, tá? É uma área grande de conhecimento, trazendo realmente informação de qualidade para as pessoas que vão nos assistir aí durante as nossas lives que já estão programadas. Exatamente. Bem, eu vim como o suporte técnico, né? Para criar um ambiente assim propício do ponto de vista tecnológico, né, para impulsionar essas lives aí, fazer essa ideia sensacional e fantástica, né, maravilhosa, criar corpo, né, e se tornar esse projeto aí, tá? Então, já vamos começar nossas apresentações, né? Eu já estou com a palavra. Bem, eu sou o professor Alan Fernandes, né, licenciado em História, e pós-graduado, né, a nível de especialização em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC, né, que é a Faculdade Casa dos Professores aqui da Zona Oeste, tá bom? Isso. Eu sou a professora Alessandra Sena, sou licenciada em História também pela FEUC e possuo mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Tá? Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Múltiplos Saberes. Hoje nós vamos receber aí, contar com a presença do professor Lourenço César, tá? Professor, mestre em educação pela UFRJ, professor de projetos sociais dentro da favela da Maré, tá? Então, assim, quero desejar boa noite ao Lourenço. Lourenço, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco essa noite, para que você possa fazer aí a sua explanação, né, com a temática cultura, né, e
em sociedade nesses tempos de pandemia, né? Educação e cultura na favela em tempos de pandemia. Boa noite, seja bem-vindo, né? Fique à vontade, você tem 40 minutos para fazer a tua explanação, e aí nesse meio tempo a gente vai bater esse bate-bola gostoso, esse bate-papo, com a participação, claro, dos nossos seguidores, que vão deixar aí as suas perguntas, considerações nos comentários. Boa noite, bem-vindo. Bem-vindo. Tem problema de áudio, Alan. Acho que a gente não está conseguindo ouvir o Lourenço. É o dele. É o dele. É o dele. Ele... Eu não estou conseguindo aqui. Agora sim, agora sim. Agora foi. Agora sim. Acontece, né? Os problemas técnicos. Eu desliguei porque, às vezes, né, um som daqui pode interferir vocês aí. Mas eu estava falando em mímicas, né? Que, apesar de toda a tristeza, né, todo o sofrimento que a gente tem passado nessa pandemia, é esse instrumento que a gente tanto resistiu, né, para usar, né, que é essa tecnologia, por outro lado, está proporcionando que a gente possa se conectar com pessoas que a gente não via há muito tempo, e nesse sentido também acaba sendo uma rede de solidariedade, né, somente para a gente que vive na militância, né, porque ser professor e não ser militante, alguma coisa está errada com essa pessoa que acha que a função dela é chegar numa sala de aula, jogar alguma coisa no quadro e ir para casa, como se nada pudesse interferir. Então, sabe, assim, não é festejar nem comemorar esse momento de pandemia, mas também eu acho que a gente tem que celebrar a possibilidade de saber que não estamos sozinhos, né, ainda que isolados. E no momento tão conturbado do país, né, a gente está vivendo aí, somente quem são os mais novos vão poder contar essa história por muitos anos, né, sabe, essa tempestade perfeita para o mal que a gente está vivendo no Brasil, de um governo patético, de um governo do Estado também horroroso, e no meu caso aqui do Rio de Janeiro, e quem está em Caxias, em algumas cidades aqui do Rio de Janeiro também, uma combinação perfeita, desastrosa, onde a pandemia só veio meio que arregimentar, né? Quase que um juízo final aqui, né? E nesse sentido, a gente que milita na favela, né, agrupa também outros problemas, né, que estão para além do entorno da cidade, né, porque a favela é um espaço particular no estado, num país, né, onde estão as camadas mais pobres, onde os efeitos da questão econômica, da questão da doença, são muito mais sensíveis, né? E quando você vê, aqui no caso do Rio de Janeiro, eu vi o prefeito do Rio planejando os hospitais de campanha lá em Copacabana, porque tem muito idoso, e eu concordo com ele, realmente. Mas, assim, pensar que não tem hospital de campanha na Rocinha, na Maré, no Complexo do Alemão, cidade, sabe? São quase cidades, né? No tamanho da sua população. Quer dizer, acho que, se não me engano, 80% das cidades do Brasil não chega a ter 50 mil habitantes, e você pega umas favelas dessa com 100 mil habitantes tranquilamente, e não imaginar que é necessário uma estrutura para uma cidade. Mas eu também, eu estava comentando numa outra live com o Rocco, que é lá é da Baixada também, falando para ele também que a Baixada em si é um laboratório de maldade, né? Então, tudo que fizeram a Baixada e fazem aqui na capital, meio que foi sempre ignorado, mas ao mesmo tempo eu sempre senti como um laboratório para que chegasse aqui e fizesse algo da mesma forma, sabe? Com o mesmo. Eu dou o exemplo a morte da Marielle, que está aqui em cima de mim, né? A morte da Marielle é uma morte que é comum na Baixada. Você chegar e matar um vereador, matar um prefeito, sabe? As pessoas fazem isso e vão para casa almoçar. E aí chegou aqui no Rio, os caras fizeram da mesma forma. Assim. Então, é aquela poesia, acho que é do Mário Quintana, né? Uma vez levaram meu vizinho, eu não falei nada. Chegaram na minha calçada, não falei nada. Chegaram no meu quintal, não falei nada. Quando eu fui ver, estavam me levando e não tinha ninguém para falar nada. Então, eu acho que se é uma coisa que a favela me ensinou, é que a favela é um local estanque, sabe? Separado da cidade, não é
faz parte de um conjunto de setores da cidade e a Baixada se inclui nesse contexto. Eu vou falar um pouco da minha instituição. Eu comecei minha militância há cerca de 22 anos atrás, quando eu conheci uma instituição chamada CEASM, que é Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Essa instituição, ela nasceu com um tripé muito forte, que era a comunicação interna, para que os moradores pudessem ter um jornal próprio, onde a gente pudesse rebater e, ao mesmo tempo, valorizar, rebater tanto os estereótipos, né, que se tem sobre a favela, que tem questões negativas mesmo, a gente não tem como negar, mas também tem coisas positivas que não são colocadas e a gente acha que é importante valorizar essas temáticas também para dar sentido até à vida, né? Imagine você viver na amargura de saber que a sua vida não presta, que tudo é ruim, que é suicídio coletivo, no caso de uma favela. E a gente começou a trabalhar isso, começou a trabalhar a temática da favela, do quanto a favela quantas conquistas foram feitas nesse período, e aí a gente fez esse jornal para trabalhar essa temática. Associado a isso, a gente criou um núcleo de memória da favela, onde a gente começou a coletar histórias de moradores antigos, para contar a história do surgimento da região, e depois um pré-vestibular comunitário. Então era um tripé, onde a gente trabalhava a comunicação, a identidade local, né, e a ascensão educacional através do pré-vestibular. A ideia, na verdade, era criar os intelectuais orgânicos, né, naquela lógica do Gramsci mesmo, onde essas pessoas pudessem ir para a universidade, mas ao mesmo tempo não perder a sua identidade com a favela e voltar para nos ajudar a fazer a esperada revolução, né, ou melhorias da qualidade de vida. A gente teve alguns frutos nesse processo, né? Tivemos Marielle, a gente tem agora a Renata, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e deputada estadual, e assim tem diversos jovens espalhados em vários setores do Rio de Janeiro com essa militância sobre favela. Então, se a gente for reparar, assim, vários grupos, né, assumiram essa coisa da favela. E outro dia eu estava num debate e a mulher reclamou porque eu estava me colocando como favelado, né? E ela falando que morava na favela, mas não aceitava esse termo. Aí eu falei assim, eu tenho várias coisas para falar para você sobre a questão da favela e por que eu valorizo essa palavra. Mas eu vou te dar uma que é muito interessante. Se o seu inimigo tem um palavrão para te xingar, assume o palavrão e você vai te dar dele a única arma que ele tem para te atingir. Então, me chama de favelado, eu vou falar, sou eu mesmo. Opa, estou aqui. Então, acho que ressignificar alguns sentidos é mais inteligente do que querer dar soco em parede e aquilo vai voltar, né? A física aí para explicar. E aí, o SEASM, né, ele, nessa lógica da memória, a ideia da memória foi crescendo tanto e a gente começou a fazer palestras e exposições em vários lugares e muita gente começou a perguntar para a gente por que a gente não tinha um museu. E aí, na nossa cabeça, nem... né, um museu na favela, assim, quem é que vai numa favela, né, visitar um museu? E aí aquilo começou a mexer com a gente, a gente pegou, fez um projeto, mandou pro, na época, o ministro Gilberto Gil, tinha um projeto lá que era o Ponto de Cultura, e aí a gente mandou e ele topou, né, até veio para a inauguração e tudo, em 2004, se eu não me engano, e foi quando muito legal. Quando nós tínhamos o ministro da Cultura decente, né? Pô, não, e depois eu fui para um congresso de países de língua portuguesa e espanhola, e aí o ministro que substituiu ele, o Juca, que trabalhava com ele no ministério, estava explicando para os outros países, né, o que era o ponto de cultura. Aí ele falou, eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo do que é o ponto de cultura. Tem um pessoal de uma favela lá no Rio de Janeiro, aí mandaram um projeto para a gente querendo fazer um museu na favela. Foi motivo de gargalhada na banca. Todo mundo pegava e começava a rir. Aí o Gil falou assim, não, é isso aí mesmo que a gente quer, fazer um museu na favela. E assim foi. O ponto de cultura tem vários, a própria Baixada tem vários pontos de cultura que depois foram abandonados pelos outros ministros que chegaram, né? Mas que garantiu, de certa forma, uma identidade local, sabe? Fortaleceu. Se a gente for lembrar o jogo da Serrinha, tinha morrido, a gente nem sabia que existia, e assim, sabe, vários outros lugares no país. Então, essa questão da... A gente tem um tesouro, acho que a Baixada ainda carece de explorar muito isso, que a gente não valoriza, né? A gente
e que, sabe, que assim, eu fiquei pouco, assim, e eu ficava sempre interessado, mas ao mesmo tempo, por coisa do tempo, mas eu ficava sempre impressionado de como o aluno nosso lá na Feoduto, por exemplo, ele, sabe, se sentia menor comparado ao restante da cidade. E eu falava para eles, cara, não tem isso, assim, tem povos aí que, sabe, só tem uma rua. Eu sempre dou esse exemplo, porque a cidade do Rio de Janeiro é muito rica culturalmente, arquitetônica, tem muita coisa. O Rio de Janeiro nunca soube fazer propaganda disso. Aí um exemplo que eu dou é o Pelourinho. Cara, você chega em Salvador, você praticamente só tem um Pelourinho, e o Pelourinho, gente, é só aquela fachada, porque a parte interna ou está caindo ou uma outra coisa, e Salvador praticamente vive só do Pelourinho. O Rio de Janeiro tem uma riqueza, e se a gente pegar as cidades por aí, todas têm uma certa riqueza. Então a gente trouxe essa ideia para a favela, então o tempo todo a gente está valorizando essa ideia. O museu já tem mais de 80 mil visitas, sabe? Já todos os prêmios de museologia do país. Alguns anos atrás foi feita uma espécie de Copa do Mundo dos Museus, né? Que é onde vai escolher onde vai ser o encontro mundial. E os caras que vieram visitar o museu, né, falaram que escolheram o Rio de Janeiro só por causa do Museu da Maré. Então, sabe, isso mostra para a gente o quanto a nossa história. Porque pensa bem, para que é feito o museu? Vamos pensar nos grandes museus. Vocês são Museu República, Museu Nacional, Museu Real, Museu da Família, Museu do Imperial. O museu é sempre para falar do vereador. E a gente precisa desse espaço para contar a nossa história, de valorizar, entendeu? Porque quando a gente chega na sala de aula, sabe, a gente não precisa se sentir um ET para explicar que que os pais daqueles garotos têm valor. Então o SEASM, o Museu da Maré, tem mais esse papel político, né, de estar construindo essa ponte para essa galera que está chegando. Chegando no ponto que eu acho que é a temática que está me incomodando muito nos últimos dias, dentro dessa pandemia, né? A questão da educação e a questão da cultura, né? A questão da educação, a gente agora acabou de participar de uma campanha, né, para que adiasse o Enem. Sim. E, por enquanto, a gente está vencendo, mas a gente nunca sabe, né? Porque o Senado aprovou o adiamento, depois o próprio Ministério voltou atrás e falou que vai adiar também, que eles são sempre assim, né? Na verdade, eu acho que eles são uma fábrica de cortina de fumaça, eu acho. Parece que cria caso só para criar um burburinho e aí não precisa explicar por que nada está funcionando. Virou estratégia de governo, né? Tem uma piada russa. Tem uma piada russa que era chamada... Eu ouvi falar assim, bota o boi na sala, tira o boi da sala. Me lembra muito esse governo. Eu acho que tem um microfone aí que está vazando. Não sei se é o dali. Não sei se é o meu que está chiando. O seu estava chiando um pouco aqui para mim, mas está tranquilo. Era o boi na sala. Que é o seguinte, você... Naquela época da União Soviética, né, quase ninguém tinha nada, comida racionada e tal. Então, tinha uma família que estava sempre passando necessidade. E ele sempre falava com um amigo dele que era militar, falava assim, fulano, pô, traz pra gente isso, você prometeu, tal. Parece que ele tinha que dar uma vaca, alguma coisa assim, ou uma galinha, um porco, uma coisa dessa. Aí ele chegou lá com um bode. E as pessoas moravam no inverno, né, todo mundo dentro de casa e tal. E o bode ficou lá, e o bode cagava, e o bode fazia uma desgraça, e o pessoal já não estava aguentando mais o bode. Aí chamaram ele e falaram assim, ó, cara, esquece aquilo que a gente te pediu, só livra a gente desse bode. Então a mesma estratégia quase desse governo. Ele coloca o bode na sala, ó, vou botar o Enem agora, no meio da pandemia, e aí a gente fica aqui brigando, correndo atrás, não pode, depois eles vão, sabe, tira, e a gente não vai lembrar que não tem dinheiro para pesquisa, não tem dinheiro para fundo universitário, não tem dinheiro para nada. A gente acaba ficando feliz porque o Enem foi adiado. Tira então, o foco das coisas que realmente são importantes, né, Lourenço, para a gente nesse momento e que não são muito caras, né? Então vai tirando. A ideia é tirar o foco de todos os escândalos que a gente vem acompanhando pelas mídias ainda livres, né? Porque é importante a liberdade de imprensa. Porque a partir do momento que você tem uma imprensa que só fala aquilo que você quer, você não vive numa democracia.
você vive numa ditadura. Justamente. Né? Então, é uma bela cortina de fumaça. Agora, esse adiamento provisório do Enem, ele me deixa muito preocupada, porque é um adiamento de 60 dias. Então, pode ser que o Enem aconteça final de dezembro, início de janeiro do ano que vem, mas a gente ainda está na era das incertezas, né, de como vai ser o pós-pandemia. Eu concordo com você nessa questão de ser uma grande cortina de fumaça das coisas que realmente importam para o debate. Isso, a gente não discute mais o projeto. A gente agora discute sobrevivência. Como é que a gente mantém o que ainda está por aí. E aí, assim, trazendo essa coisa da educação para a favela, eu dou aula numa escola particular. Nessa escola particular, eu tenho alunos de turmas inteiras que não acessaram minha aula até agora na plataforma, escola particular. Alguns não têm computadores em casa, outra família só tem celular com pré-pago, então eu passo um vídeo para eles verem lá no YouTube que eles não conseguem ver, porque acaba com os créditos todos da família. Então, muitas famílias estão pagando a escola para que a escola resolva lá na frente como é que vai se dar esse ano letivo dos filhos. Quando a gente traz isso para a favela, o aluno de escola pública, sabe, pensar nessa dimensão, tanto de um garoto que está tentando um pré-vestibular, quanto daquele que está tentando terminar o ensino médio, sabe, a gente fica imaginando como a gente vai regredir em anos todos esses processos, sabe? E a gente até agora não achou uma solução, nenhum caminho. Porque eu estava numa outra discussão outro dia, falando de educação, e eu falei assim, cara, olha só, nós todos aqui formados, decidindo se tem Enem ou não. A gente não sabe nem o que o pré-vestibulando está pensando, né? Porque, imagina, é um projeto muito particular, muito audacioso para as famílias pobres, né? A maioria de nós aqui é primeiro, segundo a entrar na universidade. É um investimento muito caro, tanto individual quanto da família, porque o momento que você está estudando era um momento que você está no auge da sua vida para poder gerar dinheiro para dentro de casa e você vai investir na educação. Então, às vezes, o aluno fala, eu venci. Eu falei, você venceu, parceiro? Então, quer dizer que o teu irmão mais velho que, sabe, desistiu da escola para poder botar dinheiro em casa. Porque, normalmente, né, com uma família muito pobre, normalmente quem vai para a universidade ou é a menina, todo mundo protege, né, porque o mundo é cruel, e aí não quer que a menina vá para a rua para não conhecer sexo, não conhecer nada. Então, a coitada só tem a opção de estudar mesmo. A escola acaba virando lazer. Ou o irmão mais novo, que vai pegar tudo de bom que os irmãos mais velhos estão organizando. Então tem uma estrutura familiar que a família monta ali, né? E aí quando você faz isso e não percebe em que momento, sabe, você tem que dar retorno, tal, é uma briga que a gente tem muito grande, que a gente tem de fato na questão do pré-vestibular. Como é que a gente tira essa cultura da individualidade dessa garotada? O que me leva para a questão da cultura. Lá no Museu da Maré, além do museu, a gente tem várias atividades culturais e acaba sendo um espaço de encontro, né? E a gente está conseguindo ter, acho que o país inteiro está conseguindo ter uma garotada jovem de favela ligada ao mesmo tempo a uma militância, né? Tanto no contexto da favela, da periferia. E eu acho lindo porque, mesmo quando você tem jovens que estão terminando o ensino fundamental, mas pela cultura eles se encontram com outros jovens que estão fazendo mestrado. E há uma integração, sabe? Agora eles usam essas mídias com facilidade, né? Eles pegam o celular, fazem coisas maravilhosas, né? Minha filha de 6 anos, 5 anos, outro dia, estava me ensinando a fazer desenho dentro do... Eu falei, cara, que absurdo. Mas eles estão usando isso como uma arma interessante e eu estava falando agora nos bastidores, né, com a Alessandra e com a Alan, né, de como esse momento está tão caótico para minha cabeça, porque eu sou um cara de militância, sempre gosto de estar envolvido e tal. E aí a gente formou um grupo de voluntários aqui. Uma das ex-alunas nossas se tornou médica, né? Atua aqui na favela e faz parte desse coletivo que está trabalhando na questão da pandemia. E aí ela vetou a minha participação. Não, Lourença do grupo de risco vai ficar em casa. Você tá velho, né, Lourenço? Velho, hipertenso, obeso, enfim. Eu achei assim, eu falei assim, pô, tá, eu vou obedecer sim e tal.
Ao mesmo tempo, eles estão fazendo tanta coisa, assim, tanta coisa, estão numa correria. É claro que vão atropelar outras questões, mas eu dificilmente consigo brigar com quem está fazendo. Eu tenho muita dificuldade, sabe? Se pedir minha opinião, eu vou dar, mas se está fazendo, eu acho que a gente aprende a não fazer, né? A maioria das vezes. Academia, a gente, o nosso perfil é um perfil diferente daquele perfil acadêmico clássico, né? Que é o cara do tempo lento, de ficar enfurnado dentro da biblioteca e esquece que o mundo está rodando, depois ele pensa uma teoria, ou muitas vezes nem pensa, ou vive só no mundo da teoria. A gente é da Praxis, né? E essa garotada está nesse momento da Praxis, né? E aqui na Maré está, assim, mesmo a gente vê a quantidade de pessoas morrendo, adoecidas, tal. Por outro lado, dá um orgulho de que essa garotada está tão ativa, tão presente na vida da favela. Eles... Quer falar alguma coisa, Alan? Tem uma pergunta, Alan? Aí dos nossos seguidores? Na verdade, estão me ouvindo? Sim. Na verdade, é só para falar para vocês que o pessoal, ex-alunos de vocês lá da Felduc, estão acompanhando agora, estão comentando aqui, mandando um abraço para todos vocês, parabenizando pelo projeto, né? E dizendo que vocês são os melhores mestres, enfim, rasgando cedo aqui, tá bom? Vou aí, Lourenço! Olha, obrigada, pessoal. É bom saber que a gente deixou a nossa marca aí em vocês e que, de certa forma, a gente pode contribuir, né, para a formação de vocês. A gente fica muito orgulhosa, eu fico muito orgulhosa de saber que a gente fez parte, em algum momento, da formação acadêmica de vocês. Muito obrigada aí por nos acompanhar. Espero que vocês sempre estejam conosco nas próximas lives, tá? E, assim, é muito bom. Muito obrigada mesmo. Julie, linda aí. Então tem um pessoal aí bom lá, tem um pessoal bom lá aí. Aqui. Ó. Tem, cara. E o legal é que agora essa galera são nossos colegas, né, Alessandro? Pois é, cara. Todo mundo formado, todo mundo professor, né? Isso dá um orgulho danado na gente, né? Dá. Às vezes eu vejo as postagens lá da Raíssa, lá no pré-vestibular, da galera, sabe? Dá uma alegria, assim. Porque... Bem, eu não sou da Felduc. Eu não sou da Felduc, eu sou formado pela Felc, mas eu fui aluno na pós-graduação da Alessandra, né? Com ela, né? Ela foi minha professora, né? Lá na pós-graduação, e hoje somos colegas, né? Amigos de profissão também, né? Então, é interessante, né? A gente ver como que ex-alunos se tornam grandes amigos, né? Colegas, na luta também, porque levantam as mesmas bandeiras, né? Que é o nosso caso, né? Então, deixar aqui meu testemunho. Eu acho, mas é isso mesmo, assim, porque a vida do professor é um processo de carência mesmo, assim, a gente fica carente porque você sabe disso, né? A gente fica em casa planejando aquela aula, esperando que eles atentem para aquele ponto que a gente acha que é importante. Eu sempre falo, você vai para uma sala de aula, você dá uma aula, e assim, o tempo de cada um é particular, né? Então, por exemplo, uma aula que você deu hoje, pode ser que esse cara leve 5 anos para associar aquela aula à vida dele e à importância daquela aula. Mas a gente não pode deixar de dar. É por isso que o professor é repetitivo mesmo, tem que ser. Porque eles não sabem em que momento aquilo vai atingir o cara. A gente gostaria que fosse imediato, né? Passou a comunicação aqui. Então, pensa bem, a gente fica falando de ditadura militar. Um montão de gente falando que não houve, não aconteceu. A gente está vivendo ela agora. Ela parece que está suave, parece que ninguém está sendo afetado. Já temos 18 mil mortos. 18 mil mortos. A gente tem uma ditadura da ignorância com esse presidente no governo. Sabe? A gente tem uma mídia que não gosta de bater muito nele porque gosta da parte econômica. Cuja ideia é tirar dinheiro de pobre, é vender as nossas empresas. O nosso governador... E dentro da favela, Lourenço, essa percepção é ainda maior, não? Esse sentimento de ser deixado à margem da própria sorte. Na Maré, você deve vivenciar isso todos os dias. Não, então, eu vou tocar nesse ponto. E aí, assim, a gente tem
vários governantes assim, muito escrupulosos que estão aproveitando esse momento para roubar, para tirar o governador está cheio de processo na compra de respiradores, na compra de insumos, está com vários hospitais de campanha que só vão ficar prontos depois da pandemia. E aí, o que ela faz qual é a cortina de fumaça que é maravilhosa que existe no estado do Rio de Janeiro? Bota a polícia e fala, dá tiro, mata uma galera lá, isso vai para a mídia, a gente vai ficar um tempão discutindo a morte do João Pedro, sabe, lá no Salgueiro, a morte do João Vitor, lá na Cidade de Deus, o menino que foi baleado também na Previdência, os 13 ou 16 mortos que tiveram no Complexo do Alemão na sexta-feira. E é isso que a gente vai discutir, vai ficar aqui fugindo da bala, do tiro. E aí, enquanto isso, entendeu? Não abafa a questão do governador, porque é isso. Já tem esses acordos, assim, já é uma prática. Então, a gente tem que estar melhor e a gente tem que ser um professor melhor nesse sentido, assim, enquanto a gente tem que estar despertando a galera para essa coisa. Voltando para essa questão do jovem, a situação dolorosa ver essa garotada tomar tiro enquanto está entregando cesta básica na favela. Cidade de Deus, um caso clássico lá. Os garotos estão entregando cesta básica, 200 cestas básicas. Tem um deles que é o J. Marcos, que é um garoto maravilhoso, excelente, militância ali daquela área de miliciano, né? Ele é de Rio das Pedras, mas ele atua naquela região ali, estava lá em Cidade de Deus fazendo esse trabalho. E um garoto daquele correu o risco de morrer, assim. Imagina a gente fazer um J. Marcos, que eleito agora, conselheiro tutelar, é um garoto totalmente envolvido com a vida da favela, totalmente envolvido com a questão social, totalmente identificado com o trabalho que ele faz, ali, achando que assim, é isso que eu tenho que fazer, é o meu papel, e toma tiro do Estado. Depois eles fizeram um vídeo até cobrando do Estado, assim. É isso, governador, que o senhor nos dá? Está aqui fazendo um trabalho que era seu, o senhor... E assim, e é muito preocupado, porque antes da pandemia, a gente estava sempre chamando a operação policial no horário da escola e no horário que as pessoas estavam trabalhando. A polícia agora está chegando no final da tarde para a noite. Essa polícia não está vindo para fazer a operação. Ela está vindo para criar o caos. Até porque não funciona, né? Se a operação policial funcionasse, a gente já não teria tráfico há 30 anos. Eu estou há 30 anos acompanhando a ação policial. Ela mudou um pouco quando surgiram as UPPs, mas depois, né, também sacanearam a UPP, né? Fizeram aquela bandalheira toda e virou um projeto de palanque, né, governamental. E aí a gente agora não tem mais um plano de segurança pública no estado todo. Enfim, aí voltou de novo essa coisa, pega os policiais, joga lá na favela tal, vai na favela não sei o quê, dá uma geral em tudo quanto é canto. A gente tem mais de 14 policiais que já morreram de coronavírus, tem cerca de 1.100 que já pediram, já estão em casa porque tomam coronavírus. Ainda assim, o governador está com discussão de dar uma turma, meia dúzia lá, dar tiro na favela, sabendo que não vai prender ninguém, não precisa dizer qual é a operação de hoje. Não, é de ontem, é de anteontem. Atacar traficante. E as pessoas votam nesse projeto, acreditam que realmente isso resolve. Sabe, a gente tem muita gente morrendo e não está resolvendo. A boca de fumo nem fecha na favela quando tem morte de... Bobear, se fosse um complexo do Alemão, depois que mataram os 13 corpos, a boca não estava funcionando. Essa semana eu estava num debate lá no 247 e a pessoa falando que eles agora vão voltar com o exército, tem a proposta de fazer com que o exército vá para favelas para fazer com que as pessoas fiquem em casa. Eu falei, a gente teve experiência com o exército na Maré, 2014, 2015, e o exército perdeu. Os traficantes ficaram e eles tiveram que ir embora. Perderam, assim, é um vexame, um tanque correndo atrás de um garoto descalço, de short, sem camisa, com um fuzil de 40 mil reais e sem R$1 no bolso. Essa é a nossa realidade na favela. E aí como é que a gente resolve isso? Com mais tiro, com mais bala, ou agora que nem o nosso imbecil do presidente falou, que todo mundo armado para lutar contra os governadores que estão obrigando as pessoas a ficar em casa. Olha só, mentalidade. Deus, então... Acho que eu já falei demais, né? Vai dar uns 40 minutos falando, mas eu acho... Arma, e aí eu vou pegar teu gancho, Lourenço, porque essa arma, esse projeto armamentista,
ele é um projeto para gente branca, para essa branquitude que pode consumir esse tipo de produto, né, comprar essas armas, porque preto não carrega, não pode comprar essa arma. Ou o preto bota a comida na mesa ou compra a arma. E outra coisa, preto com arma na mão é sinônimo de bandido, né? Eu acho que a gente precisa pensar, por exemplo, quando você fala do menino que está correndo na favela e tal, eu acho que é interessante a gente pensar nessa política genocida da polícia dentro da favela, porque quando se tem intervenção da favela, se recupera duas, três armas, metralhadoras, uma quantidade de droga, de entorpecente, mas quando se vai nos grandes condomínios de luxo, a exemplo, né, o condomínio do próprio presidente da República, que se teve a presença da polícia, você recupera uma quantidade absurda de armas e não se tem um tiro. Pois é, não se tem um tiro. Né? E como é que a gente vai fazer com que o jovem de dentro da favela, e eu também sou oriunda da favela, você sabe disso, a minha favela é na Carobinha, em Campo Grande, é região hoje de milícia, tá? E a gente vivendo realmente um projeto genocida da polícia que vai fazer com que todo favelado, né, seja alvo eminente das políticas genocidas do Estado. Tá? E aí eu lembro muito da fala do Witzel, né? Mira na cabecinha e pum, atira. Né? E das políticas armamentistas do governo federal. Então, é uma questão que a gente precisa levar de debate muito sério para os nossos jovens na favela, tá? E orientar esses jovens, né, para que eles entendam o local social onde eles estão inseridos, né, para que saibam, durante o período da eleição, a quem dá realmente o voto. Porque eu fiquei muito assustada quando eu estava dentro da favela e alguns colegas meus da favela dizendo que ia votar no Crivella, no Witzel e no Bolsonaro. Eu falava, gente, vocês são loucos, vocês estão dando o tiro na cabeça de vocês. Como vocês conseguem isso? Então, esse nosso papel, né? Quando professor... pois é. Eu fiquei impressionado. Não, mas é isso que eu ia falar. Assim, eu briguei com muita gente achando que ia poder comprar arma aqui na favela. Cara, não, tem que liberar arma. Mas tu vai comprar arma agora? Desde quando? Essa favela tem dono, tem o território dominado. O que você está achando que vai conseguir essa arma? Mas, cara, assim, eu não sei onde a gente vai chegar, não. Mas eu acho que a gente tem aí tem dois movimentos que têm brigado muito nos últimos anos. Uma é o campo da esquerda, né? A gente está se. É claro que a gente teve o governo Lula lá atrás, né? E teve muita coisa bom pra caramba, que a gente tem como parâmetro hoje, falar, caramba, não se fazer. É possível fazer e não vai parar. O Lula conseguiu fazer isso sem deixar o rico deixar de ser mais rico, né? E ainda conseguiu fazer o pobre ser menos pobre. Teve os outros problemas, que é um problema da nossa democracia, que é você ter que estar o tempo todo dando dinheiro para quem é rico, para poder se manter no poder, que é o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro fala assim, Guedes, continua mandando dinheiro para os bancos aí, cara, que eu vou continuar fazendo merda aqui. Porque ele sabe que é isso que segura ele. Só acho que ele viajou nessa coisa de querer abraçar militar. Não sei se o Brasil está no momento. Ele fez a porrada de botar um militar como vice, então os militares estão confortáveis, assim, porque se ele cair, os caras continuam. Mas é difícil a gente fazer esse trabalho. Então, eu acho que, assim, dentro da esquerda, a gente tem que repensar essas posturas, qual o papel que a gente está dando para a Baixada, qual o papel que a gente está dando para a favela. Será que o tempo todo um branco macho e adulto, como representante da classe pobre, ajuda? Ele sozinho resolve? É isso mesmo, Lourenço, que eu ia até fazer uma pausa, né, para qual é o papel, né, qual é o nosso papel, né, o papel assim da esquerda, por exemplo, dentro da favela. Qual é o diálogo que a esquerda tem com o favelado, né? Qual é a forma, como que a esquerda academicista, a esquerda que só vive dentro da academia, que quer ser erudita,
que quer ler Gramsci na língua original, mas como que isso acontece na prática, né? Como que a esquerda ela pode adentrar a favela e falar a língua, né? A língua de quem está ali, porque se o projeto atual de desgoverno, né, o projeto de necropolítica, primeiro que a necropolítica não é entendida por maior parte da população brasileira, né? E principalmente dos mais carentes dentro das comunidades. A gente sabe bem disso, infelizmente, porque isso é um projeto. Eles precisam ser curral eleitoral de alguém, né? Dentro do sistema que a gente tem atual. Então, de que forma que a gente pode chegar aos ouvidos, né, dessas pessoas? De que forma? Porque se a gente não tem voz, como eles vão nos ouvir? Porque eles ouvem o pastor, eles ouvem o padre, né? Eles ouvem aquele grupo mais conservador, que eles adentram a favela. E a esquerda progressista, e a esquerda, né? Cadê? Então, eu acho que um dos papéis é através da educação, né? Que é justamente a discussão atual, né? Que a gente tem que estar em voga o máximo. Agora que a gente tem que arregimentar esses corações. Porque de esquerda, eles não entendem quem é esquerda, mas entendem quem foi o Lula, entendem o que foi o Lula, por exemplo. Porque ele é um símbolo, né? É um ícone desse simbólico, né? De ajuda. Tu tem razão, Alan. Até porque você tem uma esquerda que só sabe falar com a academia. A gente aprendeu a falar com eles porque a gente foi para a faculdade. Mas se a gente for falar com nossos pais, com nossos amigos, não é um linguajar que eles entendam. Exatamente. Por exemplo, eu vi uma slogan que eu e o Diogo, o Diogo está aí, mas eu e o Diogo a gente questionava muito o lema eu quero o fim da polícia militar. O cidadão comum, quando ouve isso, imagina que é realmente o fim da polícia. Era a desmilitarização, que é outro contexto. Até eu tive que explicar para policiais que isso era melhor para eles do que o que a gente tem hoje. Pô, um PM, por exemplo, hoje, se tiver com a bota, isso é um absurdo. Sabe? Agora, o policial civil não tem esse problema. Não tem essa. Então, assim, explicar para o cara que desmilitarizar a categoria de que ele é um soldado, tal, mas ele é um militar, pô. Mas então, e aí, qual é a questão que eu acho que a gente tem que estar cobrando? A gente tem que estar criando as nossas lideranças, entendeu? A esquerda, de forma muito sacana, ela nem na Baixada chega. Se a gente for pegar, é sempre uma questão pontual, sabe? É um ou outro solitário que está lá dando bandeira, mas não tem. Então, se os partidos estão fortes aqui no Rio, tem que se juntar e falar, galera, vamos fazer um projeto para Caxias. Eu pego as pessoas, bem, não dá para pegar todas, mas não tem esse projeto. Pô, galera, a gente tem favelas imensas aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem Maré a gente tem a Renata, está lá, está estadual. Mas tem Rocinha. A Rocinha já elegeu, deputado. Teve um cara lá, um Claudinho da academia, ela toda elegeu um cara. Sabe que a esquerda de trabalho em cima de um nome ali? Mas, cara, vamos potencializar esse cara, sabe? Chegar num complexo do Alemão. O Alemão, por exemplo, já elegeu também. Morreu agora, o Jardim OCS, vereador de lá. Inclusive de coronavírus, morreu esses dias agora. Então, assim, não há um investimento, mas a direita tem investimento. A direita o ano inteiro as pessoas dentro da favela, sabe? Presidente da associação, todo mundo é um sozinho dos caras da direita. Eles têm um projeto. A gente aqui na favela vota há pelo menos 30, 40 anos com a Tereza Berg, antes no marido dela e agora nela. A mulher tem uma cacetada de votos aqui todo ano. Um projetinho social dela que não pode, que é ilegal, mas que continua funcionando. Mas não tem como concorrer, né? Porque a gente não vive complicado. Ô, Lourenço, agora essa questão desse assistencialismo na favela, e esse assistencialismo ele não vem de hoje, né? A direita, aí o Alan, que é um pesquisador dos anos 20 e 30, sabe bem, né, do que a gente, dessa minha pequena fala, mas assim, a gente tem um assistencialismo da direita muito, muito forte dentro da favela, né? É aquela coisa
de levar o assistencialismo, mas sem inclusão social. Porque, afinal de contas, se você der inclusão social para o indivíduo da favela, ele vai se tornar um agente perigoso para você. Não pode resolver o problema. Você tem que não é resolver o problema. Então, fica nesse assistencialismo. Né? E nós, que somos acadêmicos, né, possuímos produções acadêmicas, a gente está fazendo pesquisa, a gente está dentro das universidades como aluno e também como professor, né? A gente tem esse papel de orientar a esses novos alunos, esses novos profissionais, do quão é importante a nossa presença maciça dentro das comunidades. Né? Quando você diz para mim assim, olha, nós formamos uma médica aqui na Maré e essa médica retornou para trabalhar na Maré, a meta é essa. Né? Ela poderia ter um sucesso profissional em qualquer área, em qualquer lugar do mundo, se ela quisesse, mas ela optou por escolher a retomada da sua comunidade. Né? Por exemplo, eu sou professora... Pois é, nós somos professores e a gente retorna as nossas origens, né? Eu, por exemplo, retornei para a escola onde eu estudava, né? Onde eu estudei, né? O início de carreira, eu retornei para a escola onde eu estudava dentro da comunidade, né? E porque eu me sentia na obrigação de contribuir para aquela minha comunidade, para aquela escola pública, o pouco que eu aprendi, que eu podia mostrar para os meus alunos. Olha, eu saí da favela da Carobinha, estudei, me tornei professora, poderia ter me tornado qualquer outra coisa, mas optei pelo magistério, né? E estou aqui com vocês porque eu sou dessa mesma realidade de vocês, é possível, né, estar. Então, a gente vê essa direita com muito assistencialismo, a esquerda, as nossas esquerdas, infelizmente, elas não se unem, né? Há aí uma guerra de egos entre as nossas esquerdas, e isso me deixa muito entristecida, né? Porque a gente está no momento da gente começar a unificar os nossos discursos, e, infelizmente, a gente tem visto aí reflexo dessa nossa falta de colisão, né? O assistencialismo na favela por parte da direita é sempre muito presente, né? Principalmente de setores religiosos. Oi, Alain, porque eles parece que estão saindo do assistencialismo e deixando de pagar presidente da associação para pagar pastor, pagar padre. Tem um esquema aí que está funcionando melhor do que o assistencialismo, sabia? Porque, cara, é impressionante como esses caras conseguiram seduzir várias igrejas, sabe, com esse discurso fácil. Uma igreja pegar e botar um Cunha da vida, sabe? Um cara cheio de falcatrua, cheio de processo. Levar um cara... levar o Bolsonaro para fazer arminha dentro de igreja. Meu Deus do céu, assim. E não foi só a igreja evangélica, não. A comunidade judaica também, mas também claro que lá também foi um horror, porque um cara com um espírito todo... o Hitler dos trópicos, né? E o pessoal lá fazendo arminha para ele, chamando de mito. Muitos amigos meus judeus também ficaram chocados com isso e agora estão vendo, né? O risco corre, né? Deus queira que não, mas só que faltava para desgraçar de vez é o golpe se firmar mesmo. E o pior é que se o golpe for dado realmente, nem Bolsonaro, né? Porque já estão aparelhados, né? Já estão aparelhados. Desde a Constituição de 88, que não tem na Casa Civil um militar, né? A gente tem, e fora as secretarias, enfim, é um absurdo do absurdo, né? É contraditório, né? Você tem um militar na Casa Civil, né? A Casa Civil foi criada justamente... Não tem sentido algum. Para você romper com a questão militar. A ponte, né? Exatamente. A Casa Civil é a casa da população civil dentro do governo federal, né? Mas, enfim, a gente está vivendo tempos avessos, né? Então, aqui na favela é isso. Assim, a gente parou as ações de educação, está todo mundo se voltando com essa questão do coronavírus. E aí tem essa loucura, assim, a gente está brigando com o povo para não sair de casa, a gente tem algumas favelas aqui. A Maré está com cerca de 140 mil habitantes e tem 16 favelas dentro da Maré. Mas tem favelas que são muito velhas já, assim, velhas que eu falo que tem uma população muito mais velha. E a gente não tem nenhum plano de governo para essa estratégico para lidar com a população, então a gente já tem idosos morrendo sozinhos em casa,
sendo descobertas no dia seguinte ou 2 dias depois. E eu estou sabendo que nessa na Maré, tem várias favelas que estão ocorrendo isso. Tem favela que está com corpos há 5 dias, porque nem corpo de bombeiro, ninguém tem coragem de entrar na favela para resgatar. Isso está acontecendo muito. E aí, assim, essa galera que é ligada à cultura, assim, o nosso museu virou depósito de cesta básica. Então está tudo para essa função agora. E aí o que eu não esperava, que está acontecendo, né, até abril tinha parado, mas a força total essa questão das operações e de forma muito escancarada a ideia de não resolver nada, né? Eu fiquei mais impressionado que no caso da morte do João Pedro, a operação era da Polícia Federal com auxílio da Polícia Civil. Sabe, foi a primeira vez que eu vi a Polícia Federal se envolver na morte de uma criança. Eles já fizeram operação aqui na Maré, mas normalmente é uma operação mais light comparada ao dia a dia da PM, né? E essa morte do João Vitor foi horrorosa. Cara, é louco, porque em qualquer lugar do mundo você parava a cidade ou o país por conta da morte de uma criança dessa. Mas aqui, enquanto você está se mobilizando para reclamar da morte daquela criança, eles vão lá e matam outra. Sabe, você está nadando para sair, para não deixar de se afogar, e sabe, os caras estão sempre empurrando sua cabeça para debaixo dessa desgraça, né? Então, assim, é lastimável. Eu não sei como é que a gente acha força para continuar, sabe, fazendo live, tentando achar uma solução, porque no país normal a gente tem que estar em depressão, né, coletivo, desse tipo, uma droga forte, não sei, porque é difícil às vezes acordar, sabe, eu fico imaginando esses garotos lá de Cidade de Deus, que estão ali naquela missão, sabe, ter força para levantar no dia seguinte, para correr atrás de mais cesta básica, sabendo que por mais que você corra, sabe, por mais que você se esforce, você tem uma mão forte do Estado que sempre vai tentar te ajudar de alguma forma. A gente tem uma dívida muito grande com a população negra, eu não falo que eu sou negro, porque tem vários brancos também confirmando isso, né? Quer dizer, vocês que são da área, então, sabem que essa abolição, né, ela nunca de fato ocorreu, e a gente vive os traumas dessa falsa abolição até hoje. Então, eu acho interessante também no campo da esquerda que tem uma classe média branca que vota e sabe a importância desse negro, e ela tem votado nesses negros. Para mim, o pulo do gato que a gente não conseguiu dar é fazer com que a própria população pobre, sabe, consiga entender o seu papel nessa história e de quanto ela tem possibilidade através de uma melhor educação, através de um voto melhor. E essa é a nossa disputa hoje, achar esse caminho, esse projeto, esse diálogo, sabe, seduzindo corações e mentes, mas da favela, porque a gente percebe, quem é a classe média, mesmo que tenha votado no Bolsonaro, agora é arrependido, no mínimo arrependido, ou estão até revoltados, mas no mínimo arrependido. Agora, quem é pobre, está realmente acreditando que esse cara resolve, que é isso mesmo, é assim mesmo, ninguém muda nada, estamos na mão de Deus. Mas não foi Deus que votou, né? Para convencer o cara que votou foi ele, é louco. Então, a gente tem que pensar mais, conversar mais e pensar como é que a gente cria esse caminho, sabe? Uma das coisas que eu acho que é importante foi o que a Alessandra falou. A gente tem que ser modelo de comparação para que esse jovem, quando vê alguém, como entra no tráfico, na milícia ou na polícia para ganhar dinheiro, possa ver que tem um outro caminho. E às vezes é bom a gente estar ali servindo, cara, é possível, essa galera aqui conheceu. Eu lembro que o nosso pré-vestibular tinha uma parte o primeiro foi feito no Morro do Timbal. O Morro do Timbal é a favela de melhor situação financeira comparada às outras favelas. Não é um espetacular, mas já tinha uma situação melhor. E ela nunca ia no pré-vestibular. Os jovens vinham de várias outras favelas, atravessavam fronteiras de facções para vir fazer o pré-vestibular, né? E aí, depois que essa galera começou a passar, que saía no jornal, na mídia e tal, aí a galera dali do entorno começou a frequentar. E uma das coisas que a galera fala hoje em dia, fala assim, cara, eu estou fazendo pré-vestibular porque meu irmão pastor. Quer dizer, então, esse projeto, durante muitos anos, para a gente era uma coisa utópica, é mais próxima deles agora, porque a gente é mais próximo.
Porque quando a gente está na escola, a gente sempre acha que o professor vive numa casa bonita, arrumada, aquela casa da novela. A gente nunca imagina que é um ralo. A gente não imagina que ele tem que pegar ônibus, que ele tem. A gente não faz essa associação. Então, quando você dá a possibilidade para assim, pô, esse que é daquela tal, é professor, é ele que está falando ali na TV. Olha, quando eu apareço na TV, é impressionante como é que muitas pessoas que nunca estudaram nem nada se sentem representadas, né? E para eles é importante, assim, às vezes a gente tem essa noção, mas para eles é importante saber que alguém que eles conhecem, eles tocam, também estava lá na televisão falando alguma coisa interessante, coisa do tipo. E aí, cara, nesse ponto, isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque a gente agora tem a nossa TV, entendeu? Então, pensar no projeto Múltiplos Saberes é a nossa TV agora. Então, a gente tem um grupo de gente aí que estudou com a gente, que é aluno nosso, que está assistindo, mas que amanhã vão estar aqui, e aí aí eu pego minha galera e a gente vai fazendo essa bola de neve, sabe? A ponto de a gente falar assim, opa, não, galera, estou na TV lá dos meus amigos, e é isso. Tem que acabar com a televisão e criar. Mas é um campo que a gente tem que ligar sério, porque a direita já assumiu essa posição, já está dominando esse veículo, e agora a gente tem que ir para o campo de disputa. Conteúdo a gente tem, sabe? Assim, informação a gente tem. A gente agora precisa ampliar essa nossa militância através desses canais que vocês estão construindo. Assim. Eu fico muito honrado, muito querido saber que vocês me chamaram para fazer parte também. E eu acho que vocês estão abrindo um caminho necessário, sabe? E útil para a gente dar um ponto interessante aí para o futuro. Lourenço, eu particularmente, assim, só tenho que te agradecer, né? Você foi uma das primeiras pessoas que, quando eu fiz o convite, de imediato topou participar aqui com a gente. Eu confesso para você que eu estou superando a minha timidez. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, né? Para essa questão de estar me expondo em vídeo, né? Na internet, ao vivo. Então, foi realmente assim, uma coisa que eu fui construindo gradativamente, de começar a perder essa timidez. Alan, eu tenho muito carinho pelo Alan. Alan foi um daqueles alunos que a gente tem e considera muito, um aluno genial, com uma vasta leitura. E quando eu fiz a proposta do projeto, que eu digo para ele que eu sou uma senhora, né? E que eu não entendo muito das tecnologias, mas que ele que entende. E aí o Alan topou na hora. E eu fiquei muito feliz da gente conseguir colocar em voga aqui esse pequeno e modesto projeto, né, do Múltiplos Saberes, que a gente possa traçar aí perspectivas das nossas produções acadêmicas, mas também das nossas vivências, né, enquanto membros dessa sociedade, agentes sociais e históricos. Então, é muito importante que a gente esteja nessas áreas de percepção das pessoas, né? Essa área de representação. Né? É importante que a gente comece a ser representado e mostrar também que há gente produzindo muito material importante na academia, sobretudo para as ciências humanas, que tem sido sucateada constantemente por esse desgoverno, tá? E dizer assim, olha, as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e as nossas vivências são importantes para a construção social, né? Importante para a nossa sociedade brasileira. Então, essa é a perspectiva do projeto. Eu tenho muito que agradecer a você, por você dispor aí da sua 1 hora. Eu sei que você tem estado bem ocupado, fazendo aí, né, várias lives e estudando e dando aula, essa correria que a gente tem passado com essas novas adequações remotas da sala de aula. Eu estou passando por esse processo, o Alan também. Então, às vezes de manhã a gente está na sala de aula até meio-dia, 1h da tarde, depois a gente vai fazer os nossos afazeres, porque dentro de casa ainda há outras coisas para fazer. Então, quero muito agradecer a você, Lourenço, por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente, agradecer a todos os seguidores que estiveram conosco, tá? Agradecer ao Alan também aí por fazer esse suporte técnico. Dia 5 a gente vai ter o Diogo, né? O Diogo vai participar, aceitou também o nosso convite, e o Diogo Nascimento vai estar com a gente. Então, eu quero muito te agradecer, muito obrigada. Nada, sim, então, eu ia deixar esse momento agora, né, para passar assim as mensagens
dos espectadores. Sim, por favor. Né? E aí o Diogo, o Diogo Nascimento, vou colocar aí na tela. Grande Diogo. Olha, mande um abraço aí pro Lourenço e diz... Deixa eu clicar aqui. Manda um abraço aí pro Lourenço, diz que estou com saudade das aulas de campo da Felduc. Né, o Diogo está aqui. O Trajano também falou que ia assistir, não sei se ele está aí, ó. Vou para ele ver. Ah, bacana. É porque tem muitas mensagens, muitos comentários aqui. Né, o Sidney Maia agradeceu, Lourenço, saudade das atividades do campo da Felduc também. Sidney Maia. A Pretinha Araújo, boa noite, beijo, meu compadre Lourenço, vamos à luta. O pessoal da Maré também está acompanhando com a gente. Tá? Legal. Não é só o pessoal da Felduc, né? Tem um pessoalzinho também um grupo da FEUC também, né? A Samara. Bacana, legal. Beijo, Samara. Enfim, tem assim, vasto grupo de pessoas que estiveram aqui conosco ao vivo, né? E, assim, já ultrapassamos 1 hora, tá bom, da nossa live. Não foram mandados nenhuma pergunta, assim, só agradecimentos mesmo, né? Abraços, enfim. Eu acho que durante a nossa fala aqui, né? A fala principalmente a do Lourenço, a gente fez aquelas interrupções, né? Apenas para fazer algumas ponderações, né? Eu creio que tenha sido mais um bate-papo mesmo, né? E deixar também para as próximas lives, né? Quem ainda estiver nos acompanhando, quiser nos acompanhar, a gente agradece bastante, né? Assim como a live do Lourenço hoje, durante os próximos meses, a gente vai fazer, né? Enquanto tiver essa pandemia aí, a gente vai buscar ajudar, né, os pesquisadores a trazer e discutir um pouco das suas pesquisas, né? Em momento em que as universidades estão fechadas, né, os eventos acadêmicos estão fechados, eu creio que é muito melhor, eu acho que é muito mais eficaz essa discussão acadêmica online, porque ela consegue entrar nas favelas, por exemplo, nas comunidades, né? Do que as pessoas não precisam sair de casa para ter uma discussão de peso, né, de qualidade acadêmica, e que seja no linguagem popular, né, porque aqui em momento algum a gente usou palavras rebuscadas, palavras difíceis, a gente discutiu a realidade do trabalhador, do dia a dia, né, das comunidades, infelizmente, das atrocidades que as comunidades passam, né, não é de agora, mas agora com um pouco mais de aprofundamento, né? Eu acho que se a gente estava no fundo do poço, a gente provou que há um salpão debaixo, né? Depois do fundo do poço há um salpão ainda, né? A gente não pode nunca esperar que as coisas vão melhorar se depender do governo, né? Então, as discussões elas partem daqui mesmo. Eu acho que a internet é uma importante ferramenta para isso, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença, o aceite do convite, né, do professor Lourenço, tá? Foi um prazer conhecê-lo, tá? A gente já trocou figurinhas, né? A gente já mantém os contatos aí. Eu agradeço imensamente mesmo a sua presença. E agora um tempinho para suas considerações finais, tá bom? Se tiver, assim, só para deixar o pessoal aí que está assistindo, se tiver qualquer propaganda de outras lives que for fazer, pode falar. Tem uma terça-feira à noite e tem uma sexta-feira. Sexta-feira vai ser aula com a Raíssa, nossa Raíssa, Alessandra. Querida Raíssa, maravilhosa, aluna incrível também. Aí ela me convidou para dar uma aula para a turma dela do pré-vestibular da Baixada. Vai ser um prazerzaço, também já estou até ansioso. É um outro perfil, né? Um perfil mais de aula, mas estar com eles é sempre tão bom e que para mim assim, vai ser o mesmo prazer de estar aqui com vocês. Adorei conhecer o Alan, adorei as intervenções também, aprendi muito também com vocês. E eu acredito nessa educação, sabe? Que a gente aprende, assim, eu saio aqui também mais rico do que entrei. E à medida que as coisas vão passando, a gente vai se adaptando a essa tecnologia, nova forma de se comunicar, né? Eu acho que acaba que todo mundo se enriquece um pouco, né? Como o Alan estava colocando, né? O linguajar,
as opções de pensamentos tão diversos, a gente pode ter, e, ao mesmo tempo, entender o quanto a nossa formação é útil para alguma coisa, né? O que a gente pode fazer da nossa formação? A gente não está limitado a ser só professor, sabe? A gente está discutindo o mundo, né? E como é que a gente pode encaminhar junto, pensar que projeto de mundo a gente pode ter. Enfim, eu saí daqui maravilhado, ganhei minha sexta-feira. Que bom, Lourenço. Obrigada. Que bom. Lourenço, muito obrigada pela sua participação. Foi uma troca fantástica. Espero que a gente possa ter outras dobradinhas dessa, tá? Essa troca de conhecimento, de saberes. Muito obrigada por você ter topado estar com a gente aqui no Projeto Múltiplos Saberes. A todos que nos acompanharam e nos assistiram até agora, muito obrigada. Boa noite. Segunda-feira a gente vai ter a live com o professor Nielson. Deixa eu já fazer o jabá do projeto, né? Professor Nielson Bezerra, da UERJ, né, de Caxias. Vai estar conosco aqui 11 horas da manhã, era o horáriozinho que ele tinha livre para emprestar aí um pouquinho de tempo para a gente. Vai estar conosco 11 horas da manhã na segunda-feira. Então, agradecer realmente a presença de todos. Fala, Alain. E ele vai falar sobre escravidão e liberdade na história do Brasil. Então, para quem interessar aí, 11 horas da manhã, tá, gente? 11 horas da manhã na segunda-feira. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, se não conseguir acompanhar ao vivo devido ao horário, mais tarde vocês podem acessar a nossa página do Projeto Múltiplos Saberes e vocês vão ter lá os vídeos todinhos. Tá na íntegra, tá bom? Vão estar postados lá. Gente. Obrigada, okay? Boa noite. Obrigada, muito Lourenço. Obrigada, Alain. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada ao público que nos acompanhou. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.